Olá a todos, que a paz de Deus esteja na sua vida, no seu coração, na minha vida também, como o Senhor está. E assim eu vos saúdo todos vocês com a paz do Senhor, a paz de graça, a paz de vida, conforme todas as saudações bíblicas que eu saudo vós, entendeu? E quero, irmão, desde já agradecer mais uma vez por mais os inscritos, desde o primeiro que se inscreveu nesse canal ao último. Eu agradeço a todos, é uma maravilha. Que Deus abençoe a cada um e não se esqueça de deixar o seu like e não se esqueça também de se inscrever, você que vem ouvir esses vídeos, porque aqui esse canal, meus queridos, é um canal, você veja aí como você vai procurar ele no YouTube, alertando você. Aqui é uma igreja, irmão, uma igreja virtual, nesse canal, alertando você com Joselito. Alertando em que sentido, irmãos? Alertando sobre as falsas heresias da CCB, alertando sobre os falsos profetas, os falsos cristãos, que está introduzido nas religiões. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você que nós vamos começar, a partir de hoje, nós vamos começar a desmascarar mais uma vez sobre as heresias bíblicas da CCB. Nós vamos provar aqui nas escrituras. Hoje nós vamos começar esse vídeo. Amanhã eu dou continuidade. E depois eu vou dando continuidade. Mas eu vou mostrar várias falsas. Mostrar para você que o Ministério CCB, ele tirou a liberdade dos cristãos em Cristo. Ele tirou a liberdade do povo no mundo inteiro, que seja cristãos, CCB, que seja cristãos de outras denominações. O Ministério CCB, ele tirou a liberdade que Cristo deu a cada um de nós. Não tirou a minha, porque a minha boca eles não param e nem vai tapar. Por que tirou, irmão? Eles tiraram no sentido, irmão, que você não pode se manifestar como justo. Isso eu provo, eu vou provar para você nesses vídeos. Hoje o que não der para eu falar, no outro eu vou falar. E assim nós vai até terminar esse assunto, porque os vídeos aqui são pequenos. Então eles tiraram a liberdade, irmão, de você poder ser um cristão de Jesus. O Deus da CCB, dos ministérios CCB, o Deus, entre aspas, ele tirou a liberdade dos cristãos. Olha um ponto aqui, ó. Veja o exemplo dos músicos da CCB. Começou, no princípio, quando começou, como desde o princípio os cristãos, que inventavam os instrumentos para tocar, como diz a escritura lá de Davi. Você tinha toda a liberdade de tocar. Aí os ministérios CCB, como é o Deus, entre aspas, foi lá e tirou, por exemplo, que eu saiba, nesse momento aí, os mais antigos. Tirou a sanfona, tirou o violão, dizendo que foi Deus que mandou, né? O Deus, CCB, o Deus entre aspas. Então, irmão, isso é a liberdade dos cristãos em Cristo. Eles tiraram, né, o Deus capeta deles. Aí o que acontece? Passado mais adiante, uma frase que eu queria deixar aqui, a outra terrível e mais injusta que eu acho de todas, é que você, diante deles, ministério, você cristão, se você não concordar com eles, com a falcatrua deles, em coleta, em tudo,
Você pode estar trabalhando lá dentro da administração, sabe o que vai acontecer? Lá você não tem liberdade. Como a liberdade? Você não pode ser justo. Jesus ensinou, irmãos, eu vou mostrar primeiro a Bíblia novamente. Jesus ensinou olhar as escrituras para nela ter a vida eterna, ensinou você a ser justo, mas eles não. Eles, os santos ensinamento CCB, entre aspas, eles jogaram para lá a Bíblia e agora é eles. Então, eles tiraram a liberdade do cristão, que você não pode mais ser justo. Que seja na escritura, que seja na vida real, que seja no trabalho, que seja na administração. Não. Não pode ser justo. Se um irmão chegar hoje e doar numa coleta na CCB, dizendo, ó irmão, Deus me fez sentir que tem aquela irmã lá que está passando necessidade, é para os irmãos diáconos ir lá e levar esse fruto aqui Deus preparou, é para ir levar a necessidade de tal irmã, para entregar para o diácono fazer, que é eles que diz que são os encarregados disso. Se isso houver e acontecer, você sabe o que acontece? Quando chegar lá na hora de se resolver o problema, eu digo porque eu conheço e já tive dentro. Sabe o que acontece? Eles pegam aquele dinheiro e jogam na construção. Vai pro livro para uma construção, aquela irmã não vê, ou aquele irmão não vê. É assim que funciona. Não se tem liberdade em Cristo. Na CCB, eu provo essas frases que eu estou falando. Você não pode ser justo. Se você for justo lá dentro, eles lhe arrancam de lá dentro. Entendeu? Ser justo que eu falo só naquilo que é do correto de você ser. Ou é aquilo que você tem que ser justo, que seja na hora que você vai para a administração do livro falando material das coletas CCB. Se tudo não for conforme eles querem, ele pode estar alguém chorando com fome, pode estar do jeito que tiver. Se você não for como eles querem, não adianta, que lá eles não vão te deixar, porque lá não funciona a justiça. Eu digo isso porque eu tenho prova disso. Fizeram comigo e que com milhares de irmãos no mundo, de décadas para cá. E isso é novidade? Não, é novidade de jeito nenhum. Se você for justo na CCB, você está espetado com esse ministério CCB. Ministério de Anciãos, Cooperadores e Diáconos. E cooperadores de jovens, ou seja, pastores de jovens. Né? Esses, alguns deles, bunda seca, bunda mole, buchudo, assim, não conhece nada da Escritura. A Escritura, eles conhecem de pensamento quando o Deus falso baixa neles para mentir, para enganar, para dizer que você cristão é um diabo, para dizer que você está se levantando contra a obra de Deus, entendeu? Basta você falar da Santa CCB. Ah, é a obra de Deus, irmão. É a obra, irmão. Estou se levantando contra a obra de Deus. E se esqueceram que a obra de Deus é um cristão. Não é uma placa de igreja. Se esqueceu que a obra de Deus é todo aquele que clama a Deus com sinceridade. Essa é a obra de Deus. Porque, além disso, atrás já está a verdadeira obra de Deus, que é Jesus Cristo morto na cruz. Essa é a verdadeira. E os filhos da obra verdadeira é os cristãos que temem a Deus. Agora, CNPJ, se tu falar da CNPJ CCB, ai, irmão, é a obra de Deus. E só que essa, como eu vou lhe dizer aqui que ela não é a obra de Deus? Como é, irmão?
Me explica aí como que ela é a obra de Deus. Se você não pode falar nem bem nem mal. Veja o exemplo. Dos que são puxa-saco, Ministério CCB, idolatra, que já abriram canais aqui no YouTube, falar bem deles. O que aconteceu? Quem era ancião foram sentado, quem era cooperador foram sentado, quem foi encarregado ou qualquer outra pessoa foram tirado a liberdade e oprimido e perseguido lá nas palavras pregações dele, tirado toda a liberdade. Tem o irmão lá da Síria, o irmão Jesse, só porque pediu ajuda para aqueles que estavam comendo lixo, catando lixo na rua, pediu ajuda para a própria igreja, eles foram lá e sentaram ele. Esta é a obra de Deus. A obra do capeta, irmão. Hoje é o capeta, hoje é o anticristo que está governando ela. Porque milhões e milhões eles gastam nas coletas para as construções. Agora a obra de Deus, que é aquele que come, fala, pede, chora, que é o homem, não importa ele, se for preto, branco ou amarelo, não importa. Para ele receber, não é não, a obra de Deus é aqui, ó, uma parede dessa, parede de cimento com tinta. Essa é a obra de Deus que ele disse lá. É impressionante, irmãos. É muito difícil. Como é que tem gente que ainda nos dias de hoje abre a boca e diz: esta é a obra de Deus. Como é que alguém hoje não abriu os olhos para as palavras que Jesus disse quando os discípulos mostraram a construção? Jesus tão indignado de ver tanta ira, tanta injustiça dentro daqueles templos de pedra. Jesus disse: eu garanto a vocês que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus não queria e não quer mais templo de casa feito por mão de homem, como disse no Ato dos Apóstolos, o Estevão diácono, que foi morto. O Altíssimo não habita em casa feito por mão de homem. Você entendeu, irmão? O Senhor é justo, irmão. O Senhor é bondoso. Vamos abrir os olhos, irmão. E vamos, você que está aí dentro, vai anunciar o Evangelho, saia fora desse ministério maluco, esse ministério cheio de hipocrisia, e vai ajudar o seu próximo, e vai levar o Evangelho. Onde você vê alguém necessitado, pode ser num deserto, onde for. Creio na palavra do Senhor, quer se batizar, se creu de verdade, batize ele. Não vai esperar para o ministério não, de igreja, e ministério de igreja, irmão. Se ele tiver com justiça, ele vai levar o evangelho, vai fazer o bem. Ele não vai querer levar alguém para ser uma prisão como se fosse um governo local, um governo material, um governo dos homens da terra, um governo das políticas. Não. Jesus Cristo está triste com os religiosos, porque os religiosos só querem puxar para eles, para os bolsos deles, dinheiro, prata e ouro. Eles não estão olhando mais para os cristãos, para as almas. Entendeu, irmão? Então, irmão, no próximo vídeo eu vou falar para você desses outros assuntos, a qual ela não é a obra de Deus e que você não tem liberdade em Cristo. Você não pode ser justo. Na CCB você não pode ser justo. E vou contar também uma parte. Começar a contar uma parte do que fizeram comigo só porque eu fui justo. Só porque eu não dei o meu direito. O direito do cristão de ser honesto. Se for para eu ser justo, eu sou justo. Não é o homem que vai impedir de eu ser justo, não. E se alguém pensa que ministério ou cargo em qualquer igreja que você tiver, se você pensar que era alguma vantagem, você está enganado. Uma vez eu falei para um cooperador, foi assim, eu disse: ministério para mim é cangaia. Sabe o que é cangaia? Se informe para você saber o que é cangaia. Se põe nas costas do animal para carregar peso. Então é assim que eu falei para ele. E é assim que eu penso. Entendeu? Na próxima nós falaremos mais desse assunto.
Deus abençoe.